Olá! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, eu tô muito feliz que finalmente eu estou aqui. Sim, eu prometi pra vocês lá no Instagram que eu viria aqui inaugurar o meu canal no YouTube com o conteúdo tão esperado por vocês, que como já sabem aqui na descrição é o Casamento Civil Gratuito. Sim! Então, eu não vou enrolar vocês, eu anotei todas as perguntas, todas. Fiz aqui um textinho respondendo todas elas. Para quê? Para que vocês saiam daqui informados e para que eu atenda as expectativas de vocês. Porque tudo começou naquele post que eu fiz no meu Instagram, bem simples, trazendo os requisitos, né, para casar gratuitamente. E isso ensejou, assim, muitas dúvidas nos interlocutores, nos meus seguidores. Teve gente que nem me seguia, sabe? E ficou com dúvida, porque queria se casar, mas quando procurava era negado, né? E aqui eu vou trazer para vocês a solução. Vamos lá? Bom, antes de entrar no fundo, naquele buraquinho onde todo mundo caiu. Brincadeira. Eu quero falar uma coisa. Gente, o casamento civil gratuito, ele não está previsto só na Constituição Federal. Não está previsto só no Código Civil. Mas ele também está previsto no regimento interno do cartório. Cada cartório de cada estado segue um regimento. O de Minas Gerais é o Provimento Conjunto 93 de 2020. No próprio regimento interno cartorário, fala assim, o mesmo textinho que está nos outros que eu citei. Constituição, Código Civil. O casamento, para os que se declarem pobres, nos termos da lei, será gratuito. Não necessariamente com essas palavras, mas está lá, bem claro, bem assim, resumidinho, bem enxuto. Ou seja, o casal que se declarar pobre, o que é isso? Eu me declaro pobre, pois eu não tenho condição de arcar com as custas do cartório. O cartório, que através do oficial ou do substituto ou escrevente autorizado, irá então prosseguir com o processo da entrada no processo de casamento normalmente, como se pago fosse. Primeiramente, isso tem que ficar claro aqui para vocês. Mas, chegando lá naquele buraco que eu falei com vocês, onde todo mundo parece que chegou um dia e ficou sem saída, vai ter saída hoje. O que acontece? Algumas serventias, quando você manifesta essa vontade, vai lá, te dá todo o passo. Fala assim com você, olha, vai precisar disso, disso e disso. Você vai voltar, vamos marcar tal data, a gente tem essa data para vocês virem habilitar o casamento. Quando a pessoa se declara pobre, ela se responsabiliza nos termos da lei, vai explicar tudo direitinho. Tudo. Todo o processo do casamento. Normalmente. Mas algumas serventias vão por outro caminho. Algumas serventias vai falar assim, ó. Olha, a gente vai precisar marcar aqui, primeiro, antes de marcar a habilitação do casamento e de explicar para vocês o processo do casamento, a gente vai precisar de marcar uma entrevista socioeconômica. Lembrando que eles fazem isso para ter um amparo, para ter uma justificativa se caso precisarem. Mas eu preciso frisar aqui também que o ônus de comprovar se vocês possuem ou não condição financeira de pagar as custas do cartório não é do oficial, ou do substituto, ou do escrevente substituto, de ninguém. É sua. É o casal que se responsabiliza. Então, alguns fazem isso porque simplesmente assim preferem. Não tem que fazer, mas alguns preferem. Lembrando que essa entrevista socioeconômica, ela tem que ser bem breve e resumida. Ela não pode ser humilhante, ela não pode levar a pessoa ao ridículo, momento nenhum. Ela tem que ser apenas informativa, é pergunta e resposta. E nada invasivo. Nada. Enfim. Nisso,
Alguns vão falar assim: olha, analisando aqui tudo que você me falou, foi negar seu pedido de casamento gratuito, você não tem condição de casar gratuitamente. É onde muitos casais, né, ficam desmotivados, sem saber o que fazer. Mas eu vou te dar duas soluções. Se você declarou, demonstrou, levou, falou, tudo que tinha que falar, que atendeu as expectativas deles, né, que era perguntar e ter a resposta. Você não concorda? Você ainda assim insiste em casar porque você quer aquele direito para você? Você vai pedir pro oficial, para quem está atendendo ali, porque com certeza quem vai estar atendendo é competente para isso, uma negativa por escrito, falando: fulano e ciclano não podem casar gratuitamente porque assim entendemos. Claro, não vai ser com esses termos, mas uma negativa formal, falando que vocês foram lá e que eles não vão realizar a celebração, a habilitação do casamento gratuitamente, porque entenderam que vocês não possuem condições, que vocês possuem condições, né? Bom, me corrigindo aqui. Se eles negarem, que eu acredito que nenhum vai querer fazer isso, porque, como eu disse, o ônus de comprovar se aquele casal possui ou não condição não é do cartório, não é do oficial, não é. Se eles não derem, falar: olha, a gente não fornece isso aqui, o casal terá que acionar a polícia militar. Para que, chegando lá, vocês vão pedir para que lavrem no heads, lá na descrição, tudo que ocorreu. Que se dirigiram ao cartório para casarem, manifestaram a vontade de casar gratuitamente, porque não possuem condições, se responsabilizaram, inclusive, nos termos da lei, não ter condições de pagar ali aquelas custas. E mesmo assim eles negaram que vocês querem esse registrado, que vocês foram lá. Inclusive, alguns policiais até tentam conversar com o oficial, tá? Que alguns casos, inclusive, nem precisa do REDS, porque depois de conversar com o policial, eles acabam aceitando, falam: não, tudo bem, vamos fazer para... Aí fazem. Já libera para vocês retornarem e dar entrada no casamento. Mas, se depois, mesmo assim, depois de tudo, fez o REDS, o policial conversou, não resolveu, com esse REDS você pode se dirigir ao Ministério Público e lá buscar uma solução juntamente com eles. Fala: olha, compareci no cartório, manifestei a vontade de casar gratuitamente, me responsabilizei nos termos da lei, não ter condições, porque realmente eu não tenho condição, não sobra, e o cartório negou. O que eu faço? Lá vocês terão uma saída, poderão ter uma saída, tá, gente? Então, é isso, é onde muitos perguntaram assim: fui ao cartório e me informaram que eu deveria me dirigir ao CRAS da cidade e lá preencher o que tivesse que preencher, que lá eles iriam colocar meu nome na lista de espera. Lista de espera de quê? O casal não precisa esperar um movimento comunitário para poder casar gratuitamente. Ele não precisa. Ele tem direito a casar normalmente, como se ele estivesse pagando, com data, tudo certinho. Ele não tem que aguardar mutirão. O casal não tem que aguardar mutirão comunitário de cidades para poder casar gratuitamente, não. Isso é totalmente descabível, não existe isso. Então, sim, a lei dá essa previsão para a pessoa casar gratuitamente, desde que assim se declarem hipossuficientes. Então, para a gente terminar aqui o vídeo, eu quero deixar aqui o exemplo que eu citei no meu blog, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser seguir lá, tá? Um conteúdo muito bacana, muito esclarecedor, inclusive, tá? São, assim, 4 minutinhos de leitura que vai te responder, assim, perfeitamente. Também é novo, então é só seguir que vocês terão, assim, recentes atualizações, tá, gente? Mas eu quero deixar aqui esse exemplo. Eu lá citei um exemplo de Gabriel e Bianca. O casal se dirigiu no cartório e manifestaram a vontade de casar gratuitamente. Lá nessa serventia, pediram a entrevista socioeconômica. Falaram: olha, tal dia vem vocês dois que a gente vai fazer algumas perguntinhas. E se der tudo certo, a gente marca a data. Vai lá. Chegou o dia, Gabriel falou: olha, eu ganho R$ 1.500. Bianca falou: eu ganho 1.800.
Eu te pergunto, a soma dos dois dá R$ 3.300. Só com essas informações eu consigo avaliar se esse casal possui ou não condição de pagar custos do cartório? Não, é totalmente impossível. Então, se o oficial ou o escrevente que estiver atendendo você só perguntarem isso, aí você já pode... Porque, infelizmente, só isso aqui é totalmente impossível falar se a pessoa tem ou não condição. Agora, vamos lá. Não, aqui a gente pergunta tudo. Quais são os gastos do casal? Alimentação, estudam. No caso deles, eles estudavam. Vamos colocar aqui que eles tinham meia bolsa. Pagavam meia bolsa, aluguel, alimentação. E no final do mês, as despesas do casal era superior ao crédito que eles recebiam ao todo, os dois. Então, ou seja, esse casal jamais conseguiria pagar pelas custas do cartório. Salvo engano, o casamento hoje está quase R$ 600 em Minas Gerais. Dependendo do casamento, né? Porque casamento depende muito dos arquivamentos, da escolha do regime, que alguns regimes vão precisar de documentos específicos, né? Então, é isso. A entrevista precisa ser esclarecedora e não levar a pessoa ao ridículo, à humilhação, à zombaria, nada do tipo. Por quê? Se você tá ali prestando essas informações e se sentir ofendido, alguma risadinha, alguma coisa do tipo, você pode ainda assim acionar a polícia militar para pedir um registro disso. Para que em outro momento entre judicialmente contra aquela pessoa que ofendeu. Porque o cartório, como eu expliquei desde o início, ele não tem que comprovar que o casal que está ali se declarando pobres é pobre, não. Essa responsabilidade, quem carrega, são os nubentes. É você, casal, que pretende se casar gratuitamente, porque sabe que não tem condição de pagar. Então, se em algum momento se sentiu ofendido ali, porque está realizando o tão sonhado sonho, né, de casar, e só porque está usando a modalidade gratuita, que é um direito previsto, inclusive, na nossa Constituição, no nosso Código Civil, no próprio regimento interno dos cartórios. Por que humilhar, ofender? É um direito seu, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, que eu tenha esclarecido e trazido aqui para vocês todas as informações importantes do casamento civil. E que é você que fará jus ao seu direito. Se sentir que aquela resposta não é digna das suas despesas, da sua vida, você tem esses dois caminhos. E eu tenho certeza que se você não tem condições e assim se responsabiliza, você conseguirá, agindo dessas duas formas que eu citei aqui para vocês. Então é isso, gente. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já passou por alguma situação humilhante, se você já tentou o casamento gratuito e deu tudo certo, se você tentou e não conseguiu, se você chegou a fazer alguma coisa, se você deixou pra lá, conta aqui pra mim. Eu vou responder todos vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu encerro aqui meu vídeo. Não deixe de curtir, tá? De se inscrever no canal, porque eu prometo trazer muitos outros conteúdos pra vocês. E também me seguir lá no blog e no Instagram, porque eu lá também trago muitas coisas bem resumidinhas, com 3 minutinhos, 2 minutinhos de leitura. E posts, né? Inclusive no Instagram, pelo menos a gente vai estar mais junto. O Instagram eu tô começando agora também, então estamos devagar. Mas vamos crescer juntos. Muito obrigada e é isso.